Meu nome é Márcio Luiz Martins da Silva, trabalho na indústria farmacêutica, são mais de 30 anos de experiência na indústria farmacêutica. Do início da minha carreira na indústria farmacêutica, eu trabalhei por quase 20 anos em empresas americanas, e dentro desse período que eu trabalhei nas empresas americanas, eu sempre tive o interesse de morar nos Estados Unidos, fazer carreira nos Estados Unidos. Eu conheci a ESG num momento de transição da minha carreira, onde eu estava saindo de empresa americana e indo para outras empresas. Conheci através de um conhecido que hoje mora nos Estados Unidos. Ele me indicou vocês, isso foi em 2019, e esse sonho começou de fato a se tornar realidade lá em 2019. E aí o ano passado eu estava em casa, sentado no sofá, e é como se alguém tivesse falado comigo: agora é a hora de voltar para o sonho que tinha iniciado lá no passado. Eu estou indo com meu filho para esse sonho de morar nos Estados Unidos. Esse sonho tem muito a ver também com a questão de formação dele. O meu filho joga futebol, o mercado americano é um mercado que está iniciando, então ele também tem a pretensão de ir para lá para buscar uma oportunidade na Liga Americana. Tudo isso começa na high school isso vai para a universidade e aí continua. Mas todo esse processo foi muito conversado com ele, do que a gente faria, como que a gente faria. E a assessoria de vocês foi perfeita, inclusive na criação do Business Plan. O Business Plan está muito conectado à minha experiência na indústria farmacêutica, que é a de licenciamento de produtos, tem a ver também com empresas que se juntaram, parte de marketing. Quando eu olhei o que eu posso aproveitar nos Estados Unidos, não só no meu caso, mas também no meu filho, foi a hora que realmente eu iniciei com vocês. E as coisas aconteceram dentro do que realmente a gente tinha conversado de planejamento. O tempo de entregar a documentação, o tempo de avaliar a documentação. No meu caso, eu cheguei inclusive a ir para os Estados Unidos no final do ano passado e início desse ano e reavaliar se eu entraria com um processo consular ou ajuste de status. E vocês me deram toda a informação e o suporte necessário para realmente manter o processo consular. Eu entendo que foi a melhor decisão tomada. Sozinho talvez eu tivesse tomado a decisão errada, e com o suporte de vocês, do paralegal, comercial, todos me ajudaram a realmente passar por essa fase, e agora está começando uma nova fase de uma forma, posso dizer, sem estresse nenhum, sem ansiedade, esperando o tempo certo para as coisas acontecerem. Faço ajuste de status, ou seja, vou para os Estados Unidos, me mantenho lá, e aí tem toda uma forma de você se manter lá que foi passado por vocês, e depois decidi que realmente o processo consular era o melhor. Eu posso dizer que sozinho talvez eu tivesse tomado a decisão errada. E depois que eu entrei nesse processo com vocês, como eu tenho conhecido que recebeu o Green Card há pouco tempo, me ajudou muito a ter certeza que o consular seria o melhor, para não ir lá e de repente ficar numa situação onde você não pode trabalhar, você não pode fazer nada, e você estando no Brasil, você toca a tua vida até o momento de receber, dar o estalo e realmente se mudar. O que eu acho que vai ser diferente daqui? Eu acho que a primeira coisa é a questão da segurança, é uma coisa super importante para mim. Uma outra questão muito forte para mim é a preparação do meu filho para o futuro dele, independente se o futuro dele vai ser jogador de futebol, ou se vai ser algum profissional numa área que ele realmente se interessar. Eu acredito que o americano, e nos Estados Unidos as escolas e universidades, elas te preparam não só para os Estados Unidos, elas te preparam para o mundo. E esse foi realmente o meu maior objetivo dentro desse sonho. Preparar meu filho não para só ficar nos Estados Unidos, mas para ele estar preparado para viver no mundo, seja lá qual for a decisão que ele tomar. Eu indicaria a ESG sim para os meus amigos e para as pessoas que realmente têm interesse em buscar esse sonho de ter uma nova vida nos Estados Unidos. Partiu os Estados Unidos assim que a minha entrevista for realmente marcada, mas como eu disse, a ansiedade ficou lá para trás, que era muito mais uma preocupação de juntar todos os documentos, que é um pouco do que o CEO da companhia, o Beto, muitas vezes fala, que você precisa realmente estar preparado com toda essa documentação, são cartas de recomendação. E eu gostaria só de fazer um adendo aqui, super importante em relação a essas cartas de recomendação. Isso me deu a oportunidade de me conectar com pessoas que eu trabalhei há muito tempo atrás, e que às vezes a gente pensa que será que vão dar uma carta de recomendação, será que não vão dar? Essa pessoa trabalha em Dubai, ela se dispôs a conversar comigo por telefone e perguntar o que você precisa. Realmente me deu essa carta de recomendação, assim como eu tenho americanos que estão nos Estados Unidos e me deram a carta de recomendação. E se eu tiver que dar uma recomendação para alguém, prepare muito bem tudo isso que vocês têm que fazer, e esse é o tempo de talvez maior ansiedade e, óbvio, saber se realmente seu pleito vai ser aceito ou não, e depois é só uma questão de tempo. Existia a possibilidade do Premium Processing, e desde a minha primeira reunião com o Buzz eu disse que eu gostaria, porque eu acreditava que esse realmente deveria ser o caminho. No momento da aplicação,
eu optei pelo Premium Processing e já tinha um caso aprovado num tempo recorde do tudo que eu tinha visto, que eram 10 dias e o meu foi aprovado em 11 dias. Muito mais do que o recorde do tempo, mas é que ela fosse rápida. E de fato, realmente, isso foi muito rápido. 11 dias é um tempo bastante diferente do que é um padrão normal de uma aprovação de um processo como esse. Eu acho que poucas pessoas sabem que existe tantas oportunidades e vistos diferentes. Uma alternativa que eu buscava lá atrás era uma alternativa de visto de investidor, mas que isso teve uma mudança muito grande e que vocês realmente me deram todas as informações para saber que poderia ter o EB2NW e que o meu histórico me dava condições de conseguir. Então, assim, quem que realmente me incentivou, me estimulou a realmente acreditar nesse sonho foram vocês.